Nicolas Ferreira à beira da prisão, praticamente sem saída, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva coloca o Nicolas Ferreira de joelhos na frente de todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pânico que o Nicolas Ferreira tem vivido aí na frente de todo o Brasil e a coisa ficando um tanto mais complicada, e agora já tem data marcada para passar a maior vergonha de toda a carreira política dele. O Lula praticamente deu um checkmate no Nicolas Ferreira e a coisa ficou um tanto mais complicada. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, mas você vai mais ou menos acompanhar. Parece que o Nicolas está sem saída mesmo, tá? Tá sem saber o que falar, e você vai entender o porquê sobre essa situação. E não é só esse caso, não. Tem outros casos também, da qual aí o Nicolas Ferreira tá com sérios problemas também, né? Que eu não vou nem mencionar com mais detalhes aqui, ou posso falar mais para frente. Você vai saber sobre essa situação. Mas não é esse caso aqui em específico, mas aqui já é outro problema que o Nicolas tá. O Nicolas arrumou um problema gigantesco aí com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Em rede nacional e em rede, né, praticamente aí, para você que não conhece o caso, em rede aí mundial. Essa aqui é a verdade. Mas nem sei se me apresentei, eu vou falar de novo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a maior humilhação que o Nicolas Ferreira já encontrou na vida, tá? Agora ele bateu de frente com o Lula e o Lula deu um checkmate nele e já tem data marcada para poder, de certo modo, o Nicolas Ferreira ser constrangido perante todo o Brasil. O Nicolas Ferreira não esperava por essa, ele achou que ele simplesmente ia ficar nessa situação de, não, tá tranquilo, processos aqui no Brasil demoram anos e anos e eu tô nem aí pro Lula. Só que a coisa ficou um tanto mais complicada para o Nicolas Ferreira, tá? Isso eu estou falando de um processo aí que, de certo modo, o Nicolas Ferreira vai ficar de joelho, tá? Para você que não sabe, o Nicolas Ferreira, há um tempo atrás, disse que foi à ONU, né, se orgulhar aí, ao invés de apresentar propostas e projetos, ou pelo menos melhorias para Belo Horizonte ou para toda a capital mineira, ele simplesmente, lá na quinta cúpula, nas Organizações Unidas, ou pelo menos num prédio das Organizações Unidas, em Nova York, em novembro de 2023, o Nicolas Ferreira simplesmente decidiu atacar aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele praticamente destacou lá em uma fala, né, que chamou o Lula de ladrão e que o Lula deveria estar na prisão. E aí ele começou a envolver a Greta, Leonardo DiCaprio e toda aquela confusão, e ele falou assim, bem, deve ter pensado dessa seguinte maneira, bem, eu estou aqui, eu preciso de certo modo fazer uma presença para aquelas pessoas que me seguem, eu vou atacar o presidente do Brasil, constranger e humilhar, e vai ficar por isso mesmo, porque geralmente os processos demoram anos e anos. Só que o Nicolas esqueceu de uma coisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não só o Lula, mas como todo brasileiro, detém uma personalidade jurídica, que é a capacidade que todo ser humano tem de adquirir direitos e deveres, ou seja, honra, tem direito à honra, tem direito ao nome. Então, o Lula, sabendo disso que todo brasileiro tem, falou assim, não, não vai ficar desse jeito. A coisa vai ficar um tanto mais complicada, tá? E aí o Lula simplesmente acionou a PGR, a Procuradoria-Geral, o Ministério da Justiça, procurou todos os seus direitos. E aí a PGR simplesmente enquadrou o Nicolas Ferreira, que vai ficar de joelho. E aí você fala assim, como, Cláudio, vai ficar de joelho? O Nicolas caiu naquela famosa sinuca de bico, tá? Aí a PGR apresentou a denúncia contra o Nicolas aí, de certo modo por injúria, calúnia, difamação e dentre outras situações, e aí cabe dano moral, aí já vai direito civil, tá? E dentre outras situações, mas a PGR partiu para cima e, de certo modo, vai pedir aí, né, que o Nicolas seja condenado, de preferência enjaulado, tá? Aí na audiência, né, um representante da PGR vai oferecer o Nicolas. Antes de tudo, olha, se é o seguinte, Nicolas, você vai ser enjaulado ou, de certo modo, você fica de joelhos, tá? E aí a PGR vai oferecer, ou praticamente vai, consequentemente, oferecer ao Nicolas Ferreira uma transação penal, que é uma espécie aí de um acordo no qual o acusado, no caso aí do Nicolas Ferreira, se compromete a cumprir determinadas medidas, como aquelas, né? Não sair depois das 10 horas da noite, nos finais de semana. É claro que não vai ser especificamente isso. Vai propor lá um acordo pro Nicolas Ferreira, e o Nicolas Ferreira, gostando do Lula ou não, ele vai ficar lá de joelhos. Aí tem duas opções, tá? Eu vou falar mais quando é que vai ser essa audiência aí, de certo modo,
para complicar a vida do Nicolas Ferreira ou, de certo modo, para fazer justiça. Essa que é a realidade, né? O Miguel Reale fala que o direito é um conjunto de regras que regulam a conduta da sociedade e, de certo modo, isso vai aplicar ao Nicolas, para ele não constranger mais as pessoas, seja o Lula, seja o vice-presidente, seja, no caso, né, o vice-presidente, um governador, ou qualquer cidadão brasileiro, né? Aqui tem que se deter ao debate político e o Lula tá fazendo cumprir aí, tá? Como eu falei para você, caso o Nicolas aceite esse acordo, se ele ficar de joelhos perante todo o Brasil, na frente aí do Lula e ser humilhado, simplesmente o Nicolas não será condenado e praticamente haverá aí, de certo modo, um arquivamento desse processo. Agora, caso não, aí o processo vai continuar. E quando que vai ser isso? Você deve estar se perguntando. Quando que vai ser isso, Cláudio? Quando que o Nicolas vai ser enjaulado aí, ou pelo menos, de certo modo, responsabilizado juridicamente? Quando que vai ser? Tem uma data, eu vou falar para você. Mas antes disso, deixa um like aí, a casa tá caindo pro Nicolas Ferreira. Tem outra situação também aqui, da qual o Nicolas Ferreira, de certo modo, praticamente foi condenado novamente sobre essa situação. Eu posso falar de uma maneira rápida, mas vamos falar aqui do caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Nicolas foi intimado, tá, gente? Como eu já havia mencionado para você. Aí, o pessoal da matéria aqui do Poder 360 questionou o Nicolas Ferreira. Escuta, você não peitava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? É claro, eles não falaram especificamente assim, mas eles falaram assim: você não peitava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não disse que ia para cima, que partia, que acontecia? Explica pra gente um pouco mais sobre essa situação, o que você vai fazer diante do Brasil, consequentemente, né, da qual esse acordo foi proposto para você. Das duas, uma, ou vai ser enjaulado, ou de certo modo vai ter que se ajoelhar perante o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante de todo o Brasil, ou, né, a casa vai cair. E aí, procurado pela Agência Brasil, depois da denúncia feita pela PGR, Procuradoria-Geral da República, né, o gabinete do deputado aí, Nicolas Ferreira, não respondeu, né, o contato feito pela reportagem, e o espaço segue aberto, segundo aí a própria matéria. Tá, beleza, mas aí você deve estar perguntando assim: tá, Cláudio, o STF marcou aí a data do acordo, né, entre a PGR e o Nicolas Ferreira. Quando que vai ser? Bem, o Supremo Tribunal Federal marcou a audiência para oferecer um acordo ao deputado federal Nicolas Ferreira de Minas Gerais, que não fez nada lá por Minas Gerais, a não ser constranger agora o povo de Minas. Praticamente aí a PGR ofereceu esse acordo para no dia 14 de agosto, tá? O caso será sobre a relatoria aí do ministro Luiz Fux, tá? E aí, no caso aí, o Nicolas está sendo acusado de injúria, e aí, provavelmente, na petição deve ter tido lá injúria, calúnia, difamação, e dentre outras coisas, lembrando que, de certo modo, quando a pessoa comete algum crime assim, pode também solicitar, desde que seja de início ali na denúncia, uma reparação, né? Eu tô falando aqui em dinheiro, tá? Além disso, o Nicolas Ferreira cabe aí, de certo modo, vai ficar aí exposto ao constrangimento e não vai, de certo modo, desrespeitar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem essa situação aqui da qual eu posso mencionar também, da qual o Nicolas Ferreira está de novo envolvido aí, né, em mais uma papagaiada ou mais uma outra situação, da qual o Nicolas Ferreira, lembrando, tá? A matéria do G1. Nicolas Ferreira, ou praticamente a justiça mantém uma condenação do Nicolas Ferreira ao pagamento de 30 mil reais. Essa é uma outra situação, tá? Que eu vou falar assim de uma maneira rápida, de uma maneira expressiva, significativa, para que você compreenda um pouco mais sobre essa situação. A verdade é que na situação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já a gente volta para cá por causa da Duda, a verdade é que o Nicolas Ferreira não pode fazer isso, nem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nem com ninguém. Todos nós temos direitos e deveres, né? E aí, o direito civil cuida aí dessa situação, ou pelo menos da relação entre os particulares, e o Nicolas não pode fazer isso. Nem com Lula, nem com gente de esquerda, nem com gente de extrema direita, com ninguém. O Nicolas parece que ele está sem freio, e agora parece que o Lula vai mostrar o caminho para ele. Das duas, uma: ou o Nicolas Ferreira parte para o debate político de modo decente, ou, de certo modo, todas as vezes que ele partir para cima das pessoas de modo agressivo, dessa maneira, sem nenhum tipo de prova, ele vai ser, de certo modo, condenado à justiça. E agora parece que o Nicolas Ferreira achou, ou pelo menos a justiça está aí mostrando o caminho para o Nicolas Ferreira. Ó, aqui o Brasil não é uma terra sem lei. Você vai ter que chegar mais devagar, porque senão a casa vai cair. Agora, uma outra notícia ruim para o Nicolas. A justiça mantém aí a condenação
né, de Nicolas Ferreira ao pagamento de 30 mil reais a Duda. O Nicolas Ferreira não tem debate, de certo modo, não tem nada, nenhum projeto para mudar a história do povo de Minas Gerais. Ele simplesmente utiliza desses recursos. Tá? E aí, com esse novo recurso, ele ingressou na justiça porque ele já tinha sido condenado. Tá? A justiça negou aí um recurso movido pelo deputado Nicolas Ferreira e manteve a condenação dele em um processo por danos morais movido pela deputada também parlamentar Duda, tá? Do PDT de Minas Gerais. Com isso, ele terá que pagar uma indenização de 30 mil reais. A ação diz respeito a declarações de Nicolas Ferreira, né? A ação judicial diz respeito às declarações feitas por Nicolas em 2020, quando ambos eram vereadores em Belo Horizonte. Na ocasião, em uma entrevista a um jornal, o deputado federal disse que continuaria chamando Duda de ele, como já vinha fazendo. Então, tá aqui, essa é a situação do Nicolas Ferreira, tá? Deixa eu pegar aqui a matéria aqui para poder dar os créditos. Matéria do G1, tá? Falando sobre essa situação. Então, gente, o Nicolas Ferreira, ele tá nessa pegada, ele tá nessa situação extremamente complicada, difícil demais, e agora, de certo modo, tá só aí se envolvendo em polêmicas. E, de certo modo, sendo envolvido em polêmicas e sendo condenado. Ele é pago com dinheiro público para poder cuidar e zelar do povo brasileiro, não para ofender e humilhar, porque diante de o povo brasileiro já vive, consequentemente, lotado de problemas. E aí vai o Nicolas e esculhamba o Brasil lá fora, agora começa a atacar a vereadora, começa a atacar o presidente, parece que não tem respeito por ninguém. Como é que vai parar essa sociedade? Então, gente, é isso. Se você gosta de política de modo geral, tem um vídeo aqui, é só você clicar e dentro de 2 segundos a gente se vê. Tá? É rapidinho, você clica aí, a gente já se vê no próximo vídeo e vai saber o porquê o Nicolas Ferreira, de certo modo, está sendo condenado, e de certo modo isso é uma resposta dura da justiça para o Nicolas Ferreira, que vai, de certo modo, servir aí de caminho para outros, tá? Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Comenta se você gostou ou não do Nicolas Ferreira, no dia 14 de agosto, ficar de joelhos perante todo o Brasil. Beleza? Comenta aí, você gostou ou não do Nicolas Ferreira ser praticamente aí condenado pela justiça. Comenta aí.